Me conta uma coisa. Você tem mais medo do lobo mau ou da bioquímica? Não mente. Admito que muitas vezes eu tenho mais medo da bioquímica, tá joia? Meu orientador de doutorado é o professor de bioquímica geral e do tecido animal, e mesmo assim, às vezes eu morro de medo da bioquímica, gente. Mas o convidado de hoje vai tirar um desses medos nossos. Quando a gente botar a tabela de medos bioquímicos, eu acho que o top um, o que todo mundo teme, com certeza é o ciclo de Krebs. E hoje o nosso convidado é o Danilo Millen, um profissional que eu admiro muito, que eu conheço o trabalho dele já há anos. Ele é um profissional sem palavras e eu fico assim muito feliz e honrada em ter ele aqui no Zocast. Então, Danilo, vem pra cá, se apresenta pro pessoal e quebra logo esse grande mito, esse grande medo com o ciclo de Krebs. Mostra que o lobo mau é muito pior. Bom dia, Dani. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, falando com a sua audiência, falando com o pessoal do Zoocast. Bom, eu sou Danilo Millen, sou professor da Unesp, do campus de Dracena. Estou em Dracena já fazem, esse mês de março que passou, fez 11 anos, né? Então, já estou aqui 11 anos na luta, né? Com aulas em graduação, pós-graduação, e também nas pesquisas com a espécie que eu escolhi trabalhar, que é o bovino de corte, né? Então, hoje em dia eu costumo dizer que eu sou muito mais nutricionista do que zootecnista, né? Devido à aplicação aí das pesquisas, devido, né, aos estudos que eu realizei aí depois, né, no mestrado, doutorado, né? A gente fica muito específico, né? Mas esse é o meu, né? É o meu trabalho atual, né? E é o que eu faço no dia a dia, né? A maior parte do meu tempo está ocupado com aulas, né? Mesmo à distância, remotamente, e também com as pesquisas, né? Laboratório, fazer experimentos, escrever projeto para conseguir financiamento, tudo mais. Danilo, conta pra gente, volta alguns anos aí. Me conta se você sempre quis zootecnia, como é que aconteceu, vamos rebobinar essa história. Bom, lá eu terminei, né, a escola, né, o ensino na época colegial, né, no final da década de 90. Acho que como todo estudante de zootecnia, né, ele que quer mexer com animal pensa em medicina veterinária, né? Eu não era diferente, até eu chegar no terceiro colegial e fazer um teste vocacional, né? Sobre a área que eu ia seguir. E também assistir, né? Na época, né? Foi um cara da DSM lá, ele trabalha na DSM até hoje, né? A antiga Tortuga. Ele foi lá e deu uma palestra da atuação do zootecnista, né? Eu achei fantástico quando ele disse que a gente podia mexer na dieta da vaca sem gastar R$ 1 a mais e fazer, né, o animal produzir mais leite, né? Eu achei fantástico aquilo, né? Dentre outras coisas que ele explicou da zootecnia, e eu assim, né? Aí que eu pensei, falei, cara, é isso que eu quero fazer, né? Eu não quero ficar cortando bicho, né? Fazendo cirurgia, esse tipo de coisa, né? E então, naquele ano, eu fui fazer vestibular para zootecnia, né? Eu queria fazer a Unesp de Botucatu, como aconteceu, por estar perto da minha família, né? Então que foi o que eu fiz, né? Então eu fui para a zootecnia da Unesp de Botucatu e lá me formei, né? E também fiz a maior parte do meu mestrado e doutorado lá, né? Até depois eu entrar aí no mundo dos concursos e entrar na Unesp de Dracena. E me diz uma coisa, foi amor à primeira vista ao bovino? Achou o rumen incrível e se jogou ou passou antes em monogástrico? Como é que foi? Então, fui seguir o conselho dos meus veteranos, um conselho que eu não dou mais para os meus alunos, mas na época, né, no primeiro ano da faculdade, né, onde fui aconselhado a passar por todas as áreas, né? Então, vai lá eu no primeiro, segundo ano da faculdade, apicultura, bubalinocultura, ovinocultura, suíno, que mais? Bom, não vou lembrar de tudo agora, faz muito tempo, mas até eu caí no confinamento de bovinos de corte, lá da Unesp de Botucatu, aonde eu, né, na hora, assim, uma semana lá, eu falei, é isso que eu quero fazer, né? É isso, né? Porque aí bateu aquele negócio, né? Talvez, né? Alguns chamem de amor à primeira vista, mas, né? É um sentimento de estar em casa, né? Assim, uma coisa muito confortável, né? De fazer, uma coisa que parece que, né? Você nasceu para aquilo e, né?
Então, no segundo ano da faculdade, decidi mexer com bovino de corte e assim fui. E assim estou até hoje, né? Nunca fiz nenhum outro estágio com nenhuma outra espécie, né? Fiz as disciplinas, né? Que eu tinha que fazer né? Por causa do plano pedagógico, mas, né? Não é porque eu trabalho com bovino de corte que eu não acho a zootecnia fantástica, né? Eu adoro fisiologia de bicho da seda, adoro apicultura, gosto muito de nutrição de pet, né? De cães e gatos. Acho que, vamos dizer assim, nutrição de pet é meu hobby depois da nutrição de ruminantes, né? Não me arrisco dando palestra por aí, mas... Imagine, imagine. mas a gente fica muito específico, né, Dani? Como eu já disse que Sim, sim, a gente vai afunilando, né? no mestrado, doutorado em nutrição, né, você estuda muita bioquímica, tal, né? Então, assim, talvez a paixão pelo mundo do rumen veio mais na pós-graduação do que na graduação propriamente dita, né? Mas ambas as áreas são lindas, né? A bioquímica, a nutrição, né? Pois é. E falando em bioquímica, gente, o Danilo ele tem um podcast, eu vou deixar tudo daqui para vocês na descrição, muito bacana, onde eu uso para estudar e eu já agradeço, Danilo, muito obrigada. Eu usei sim o seu podcast para estudar para o meu doutorado, então tiveram alguns pontos que eu precisei retomar, que eu tinha visto na graduação, não vi no mestrado e precisei no doutorado, estou precisando. E você explica de uma forma muito clara e como é que eu posso dizer, muito fluida. Então, quando você vai explicando, por exemplo, eu amo o seu podcast do ciclo da ureia. Você explica muito bem como é que vai o caminho, fica tudo muito lógico. Então, eu te convidei hoje justamente para outro desafio. Para mim, o ciclo da ureia é um desafio mais fácil, eu consigo compreender melhor essa fluidez. Mas quando a gente vai para o famoso ciclo de Krebs, é aquele bicho de 7 cabeças para todo mundo, é aquele quadro pronto, como é que eu repito isso, como é que eu copio e colo da minha mente, como é que eu gravo tudo. E aí eu convidei você hoje justamente para ver se você consegue quebrar esse tabu, que é um grande tabu na minha vida, é um tabu na vida de muitos estudantes. Eu fugi muito do ciclo de Krebs, então assim, já acho que de toda a parte da bioquímica, o ciclo de Krebs foi aquele que eu, sempre que possível, tentava dar aquela volta no professor e, por coincidência, cheguei no doutorado e ele é o meu orientador hoje. Agora, seu sabidinho, estenda sua mão! Beleza, Dani. Desafio, né? Desafio bom é esse, né? Tem que ser aceito, né? Para tranquilizar vocês, tá? Os ouvintes aí, né? Do Zoocast. Eu já estou fazendo isso há mais de 10 anos, então, assim, não é por causa disso que vocês vão entender ou porque eu achei um método infalível, né? Nesses 10 anos eu pude, assim, vamos dizer que ir aparando algumas arestas para deixar o negócio mais compreensível, né? E eu também tive aí, né? Eu também tive também fugia do ciclo de Krebs na graduação e tal, né? Mas quando você vai fazer um mestrado, um doutorado em nutrição, não tem como você fugir, porque você usa o ciclo de Krebs toda hora e ele está na sua vida, né? Então eu acho que a principal dificuldade, na verdade, que eu tenho visto dos alunos nesses 10 anos é inserir o ciclo de Krebs, né, dentro, né, em que ponto o ciclo de Krebs se insere aqui, por exemplo, na hora que eu estou falando de metabolismo ruminal, na hora que eu estou falando do metabolismo do hospedeiro, né, na hora que eu estou falando de reciclagem de ureia, na hora que eu estou falando de metabolismo de aminoácido, aonde... Admito que no ciclo da ureia, quando você falou do ciclo de Krebs, eu dei uma apagada nessa parte e passei direto, porque realmente é algo que pesa no calo. Vamos relembrar, então. Obviamente que vamos falar para ruminantes, então que fique claro aqui que eu vou dar né, eu sempre vou falar aqui, ó, esse aqui é para ruminantes, esse é para todo mundo, né? Porque, em geral, o ciclo de Krebs que a gente aprende na bioquímica no primeiro ano, né? E não fazendo uma crítica aos cursos de graduação em zootecnia, mas muitas vezes, né? Quem ensina, né, a bioquímica no primeiro ano não é toda vez um zootecnista, né? Ou, né, às vezes é um bioquímico, né? O nosso professor aqui em Dracena, por exemplo, ele é farmacêutico, excelente professor, baita professor de bioquímica, né? Só que ele não tem a pegada e fala assim, ó, com ruminantes é assim, né? O cara foi treinado na bioquímica geral, né? Então o ciclo de Krebs no ruminante ele se torna mais sombrio ainda, porque aí que o povo não entende nada mesmo, né?
Então... É bem isso. Eu tive o prazer de ter um zootecnista que deu bioquímica do tecido animal, então ele trabalha com nutrição de ruminantes, assim como você, efetivamente na academia, e acabou se tornando professor de bioquímica, mas eu imagino que seja realmente difícil, porque não é nem culpa do professor, né? Ele trabalha com farmácia, ele sabe muito, mas eu Sim, acho que a claro. aplicação direta para a gente no dia a dia é mais difícil. Claro, também não dá para você fazer um concurso para contratar um cara que ele mexe com bioquímica de ruminante para dar aula de meu, você não vai achar esse cara, né? Assim, se deixar muito específico a vaga no edital lá, você não acha o professor, né? Bem Bom, isso. então vamos lá, vamos cumprir seu desafio, né? Para a gente chegar aqui onde a gente tem que chegar. Ó, antes da gente falar do ciclo de Krebs, né? Eu vou falar algumas coisinhas aqui só para a gente, né, se localizar, né? O Aristóteles, que é um filósofo, né? Todo mundo já ouviu falar do Aristóteles. Ele já tinha relatado lá, né? Tem no livro do Aristóteles falando que o ruminante, né? Os bovinos, né? Tá lá no livro dele, né? Num dos livros dele, falando assim, ó, esse cara aqui ele come capim e tal, e ele tem um estômago diferente do nosso, né? Ou seja, relatando aí, né? Que o ruminante tinha mais de um compartimento no estômago, né? Tinha um estômago complexo. Lá atrás, né? Isso aí, né, bem lá atrás. Aí o Tapener, né, num estudo lá em, né, mais de 100 anos atrás, 1884, né, obviamente que ele via os bois, né, os ruminantes pastejarem, ingerirem capim, né, e aí ele adicionou, fez uma solução de um fluido antisséptico, né, e jogou no, né, fez alguns animais engolirem, né, esse fluido antisséptico. E aí ele notou que tinha diminuição, né, de redução de fibra, de digestão de fibra, né? Então eu falei assim, porra, né, né, se eu coloco um antisséptico aqui, eu diminuo a digestão do capim que esse bicho está comendo, né? Então assim, se tem, né, digestão de capim lá dentro, né, só pode ter alguma coisa relacionada com uma fermentação anaeróbica, né? Porque se a gente sabe ou não alguma coisa de fermentação anaeróbica, né, tudo que é de ruim que você quer aproveitar, né, dá uma fermentada antes, né? A gente fala, né? Dá uma fermentada antes, né? Vamos melhorar vamos abrir, né, as pontes de hidrogênio, vamos facilitar a proteólise, né? Então é assim no rumen, é assim nos silos de planta, nos silos de grãos, né? Então tudo que é fermentado anteriormente, né, tende a ser mais digestível, né? Eu falo tende porque pode ter algumas situações aí, não é o caso agora, que a gente pode não acabar melhorando a digestibilidade, né, dos nutrientes. Ok? Então lá atrás já se sabia, né? Mais de 100 anos atrás já se sabia que o rumen é um ambiente anaeróbico, ou seja, não tem oxigênio, tá? Ou seja, assim, para não ser tão simplista, tem 0,2% de oxigênio. É aquele oxigênio que entra junto com a comida, né? Na hora que o animal pasteja ou ele consome, ração, o que for, né? Então o que acontece é que tem 0,2 lá, mas tem bactérias que vivem na parede do rumen que consomem esse O2, tá? Que consomem esse oxigênio. Então, o rumen é um ambiente anaeróbico exatamente para permitir um processo fermentativo do material ruim, né? Então, nós não comemos capim, porque não temos rumen, né? Tem um povo aí que come alface, rúcula pra caramba, né? Mas isso vai fermentar lá no intestino grosso, né? Isso vai gerar uma microbiota específica lá no nosso intestino grosso. O ruminante também tem intestino grosso, também tem ceco, também tem cólon, tá certo? Também vai fermentar lá? Também vai. Só que, diferentemente de nós, tem o rumen antes, né? Então, o rumen é uma câmara de fermentação anaeróbica, na ausência de oxigênio, né? Então, o que acontece, assim, antes da gente, né, já estou dando dica, né? Se tem ausência de oxigênio, né, o ciclo de Krebs precisa de quê, né? Para uma das coisas que ele precisa para ocorrer, né? Oxigênio, tá certo? Então, o que fica muito na cabeça dos estudantes é assim, nós comemos carboidrato, por exemplo, e esse carboidrato precisa ser degradado primeiro, né, em polissacarídeos até monossacarídeos, até então serem absorvidos no nosso intestino, né? Falando de maneira assim, né, bem simples. No ruminante, o que acontece? O rumen pega a maioria dos carboidratos antes e não sobra quase nada para o intestino. E aí? Sim. Como que nós vamos nós obtemos carboidrato, a glicose, né, o monossacarídeo diretamente, né, via intestino, ruminante não, né? Como que a gente pega isso, né? Como que o ruminante
os micro-organismos degradam a maior parte do carboidrato no rumen, deixam muito pouco para o intestino, ou seja, isso não é suficiente para manter função metabólica, para manter, né, o animal aí, né, suprir exigências de manutenção e de crescimento, né, de produção, né, ou seja, ele tem que arrumar a glicose de outro lugar, tá? E é essa relação, né, o que eu chamo de simbiose aí, né, que a microbiota vive com o hospedeiro, né? O hospedeiro, ele não é capaz, né, o ruminante, né, eu falo hospedeiro animal, ele não é capaz, né, de viver sem a sua microbiota. Até porque é a microbiota que vai, principalmente em termos de energia e proteína, né, fornecer tudo que o hospedeiro precisa, né? Não tudo, mas vamos falar assim, energia 80% quase, proteína 60%, 70% das necessidades aí fisiológicas, né, e metabólicas do animal. Tá certo? E aí, só para a gente relembrar, né? O rumen é o da direita, né, pessoal? Uma fermentação anaeróbica. Então, o que acontece, né? Um mol de glicose produz de 2 a 5 ATPs numa fermentação anaeróbica. Do outro lado, na aeróbica, o mesmo mol produz 36 a 38. Tá? Olha o que a ausência de oxigênio faz. Tá? Então, ou seja, diminui o rendimento de ATP, assim, praticamente reduz drasticamente, né, o rendimento de ATP. E esse ATP, o animal não usa nada desse ATP. Quem usa é a microbiota. A microbiota, quando não está se multiplicando, essa microbiota usa o ATP que ela mesma produziu durante a formação dos ácidos graxos de cadeia curta, que eu listo aí, acetato, propionato, butirato. Durante a formação desses ácidos, tem formação de ATP dentro do rumen, e esse ATP não vai para o animal, não. Quem usa é a microbiota. Na verdade, o crescimento da microbiota é limitado pela quantidade de ATP que tem disponível dentro do rumen. Tá? Então, obviamente que se tiver mais micro-organismos, vai multiplicar mais, vai gerar, cada multiplicação gera ATP, mas eles usam, né, as bactérias, os fungos protozoários, as arqueias, usam esse ATP para se manter. É aquela hora que ele não está se multiplicando, né? Vamos dizer, estou indo daqui ali, né, está se movimentando, tal. Antes de começar o processo de fermentação propriamente dito, né, e o processo de multiplicação, de bipartição, né, ou fissão binária, essa bactéria, esses micro-organismos vivem de ATP, tá? Desse ATP gerado. E o hospedeiro não aproveita nada. Por que eu estou falando isso? Porque nós, de novo, né, agora para todo mundo, né? O ciclo de Krebs está acoplado na via glicolítica, que vem antes, aí vem o ciclo de Krebs no meio e a cadeia respiratória depois, né? Então, para render esses 36, 38 ATPs, o que a gente está falando? A gente está falando da glicose lá em cima da via glicolítica, fosforila, vai para o ciclo de Krebs, depois cadeia respiratória, lá no finalzão, aí dá 36, 38 ATPs, certo? A gente está falando dessa glicose, né? Mas e o ruminante que não recebe, ele não pega essa glicose igual nós, que de novo, né? Polissacarídeo até monossacarídeo lá no intestino, nosso intestino, né? Os monogástricos, essa glicose cai na circulação e está disponível para entrar em qualquer célula do nosso corpo, seja célula muscular, seja célula de algum órgão, né? Seja qualquer célula. E aí sim, lá dentro da célula acontece no organismo todo, né? Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. No hospedeiro é assim também, tá? Tanto no ruminante quanto qualquer outro animal. A glicose que está disponível na circulação sanguínea, ela pode entrar em qualquer célula aí que está, né, precisando de glicose e fazer esses 3 processos e então render 36 a 38 ATPs, certo? Com exceção do rumen. No rumen não é assim. No rumen ele é anaeróbico, ou seja, não tem ciclo de Krebs no meio ruminal. Tá ok? Por que não tem ciclo de Krebs no meio ruminal? Vamos relembrar aqui, né? Lá em cima, né, desse ciclo que eu estou mostrando, né, tá lá a glicose, né? E até onde eu marquei aqui que as bactérias são procariontes, né, é a mitocôndria, né? Então, acontece a via glicolítica lá da glicose até o piruvato, né? E aí esse piruvato, o que acontece, né? Esse piruvato, ele vai ser transformado, né, em acetil-CoA e o ciclo de Krebs, ele é isso, né? Precisa ter conversão de piruvato em acetil-CoA para ele ocorrer. Tá ok? Então, a base do ciclo de Krebs é assim, como que começa o ciclo de Krebs? Precisa ter conversão de piruvato a acetil-CoA. Beleza, essa é a premissa básica. Tá bom. Só que precisa ter presença de oxigênio. O rumen não tem. Tá?
E a maior parte dos micro-organismos que vivem dentro do rumen são bactérias. Bactérias são procariontes. Bactérias têm mitocôndria? Também não. Bactéria não tem mitocôndria. Fungo e protozoário tem. Ah, então fungo e protozoário fazem ciclo de Krebs no rumen. Não, porque não tem oxigênio. Não. Tá certo? Então, dentro do rumen, né, eu já vou, né, vou projetar um outro ciclo aí mais perto. Dentro do rumen, praticamente não ocorre ciclo de Krebs porque não tem oxigênio e também porque a maior parte dos micro-organismos aí, que são as bactérias, são procariontes. Ela nem tem mitocôndria, não tem nem como fazer ciclo de Krebs. Tá certo? Dentro do rumen. Beleza? Então, isso não quer dizer que não tem conversão de piruvato a acetil-CoA dentro do rumen. Então, quero que vocês olhem lá em cima agora, lá o piruvato entrando, certo? Esse é o ciclo de Krebs normal, né? Piruvato, aí eu cortei, né? Como se fosse o fim da via glicolítica, aí é só o ciclo de Krebs, né? Aí o piruvato, ele pode ser transformado tanto em acetil-CoA quanto em oxalacetato, certo? Esse é um processo normal dentro do hospedeiro, tá certo? Então, o que vai acontecer? Vai chegar a glicose para nós também. Qualquer célula, sei lá, célula do seu músculo lá, que você fez um exercício intenso pra caramba, você precisa de ATP lá no músculo, tá ótimo. Chegou lá a glicose, fosforilou, transformou até em piruvato, o piruvato vai transformar em acetil-CoA ou em oxalacetato, e aí vai abastecer o ciclo de Krebs aí, que vai girar aí, né? Oxalacetato, citrato, descitrato, alfa-cetoglutarato, até ir gerando os ATPs aí a cada ciclo, e aí sim você tem energia para você usar. Tá certo? Para o seu exercício, para o que quer que seja. Ok? No entanto, lá no ruminante, eu coloquei essa flecha aí, ó. Da parte de cima da flecha que está marcada aí, essa parte não ocorre do ciclo de Krebs no ruminante. Por quê? Porque não tem oxigênio. Tá? A parte do citrato. A parte do citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, isso aí não ocorre dentro do rumen, não tem como ocorrer. Ele vai do acetil para o succinil. Exato. Na verdade, ele faz o sentido oposto, né? E aí que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Vejam só. E aí que eu vou ligar todos os pontos agora aqui para a gente ir para o final dessa explicação. Entra o piruvato, então vamos guardar isso. O piruvato entra, ele pode virar ou acetil-CoA ou oxalacetato. Ambos vão servir aí de combustível para o ciclo de Krebs. No entanto, lá dentro do rumen, não tem como o acetil-CoA e a citrato, porque precisa de oxigênio. Tá certo? O que ele faz nesse caso? Vamos lá. Aqui é mais perto agora, aqui é a produção de ácido graxo de cadeia curta dentro do rumen, tá? Então, olha só, eu marquei aí as quantidades de carbono. Então, tem a via glicolítica lá em cima, glicose com 6 carbonos. Vem para o piruvato. No final da via glicolítica, forma 2 piruvatos com 3 carbonos cada um. Certo? Então, não perde carbono na via glicolítica. Beleza. Aí o piruvato vai para oxalacetato, entra um CO2, entra mais um carbono, ele vira um oxalacetato com 4 carbonos. Aí vai malato, fumarato, succinato, succinil-CoA, metilmalonil-CoA, todos com 4 carbonos, perde um CO2, vira propionil-CoA e depois propionato. Por que eu estou exemplificando o propionato? Porque ele é o precursor da glicose no ruminante. Então, a primeira pergunta que eu fiz, da onde que o ruminante arruma glicose? Se ele fermenta a maior parte do carboidrato no rumen, né, como que ele arruma glicose, né, se chega pouco carboidrato no intestino? É porque uma parte dos ácidos graxos que foram fermentados no rumen, eles são fermentados como propionato. E o propionato, quando chega no fígado, ele é transformado em glicose num processo bioquímico muito famoso chamado neoglicogênese ou gliconeogênese, né, que é a transformação que é a obtenção de glicose a partir de substratos não carboidratos ou não glicídicos, né? Ou seja, você faz glicose a partir de um negócio que não é carboidrato. Logo, o ruminante, ele é um animal neoglicogênico por natureza, tá? Então, o ruminante, ele obtém... O primeiro substrato para o ruminante obter glicose é um ácido graxo, que é o propionato. Legal? Bom, se vocês olharem ali o piruvato, onde está marcado bem embaixo da glicose, ó, o caminho que eu segui foi quando ele transformou em oxalacetato. Ok? Ó, ele ramifica em oxalacetato ou à esquerda, né, como eu estou mostrando para vocês, está o acetil-CoA. Tá? Então, ou seja, acontece a transformação do piruvato a acetil-CoA e também acontece a transformação dele em oxalacetato. Quando ele vai para oxalacetato, tem formação de propionato. Quando ele vai para acetil-CoA, tem a formação de acetato e butirato, que são os outros ácidos graxos. Tá?
Só que normalmente quando vai formar acetato e butirato tem perda de carbono, porque o acetil-CoA tem 2 carbonos, o piruvato tem 3. Tá? Então tem perda de carbono e obviamente que esse carbono é emitido para a atmosfera via CO2 ou via metano. Tá ok? E aí eu coloco aqui do lado para vocês, ó, o mesmo ciclo que eu coloquei no slide anterior. Olha só se não é uma coincidência, se é mera coincidência. Piruvato ramifica em acetil-CoA em oxalacetato, estou olhando agora o ciclo da esquerda, daí vai. Faz o sentido contrário. A flecha está assim, né, no sentido horário, mas faz o anti-horário. Oxalacetato, malato, fumarato, succinato, succinil-CoA, é exatamente a via que está à sua direita. Exatamente. É exatamente a mesma. Só que o que acontece? Na verdade, o rumen ele está querendo fazer um ciclo de Krebs, só que ele não consegue porque não tem oxigênio. E obviamente que se for em bactéria não tem citosol, não tem mitocôndria, né? Então, mas vamos dizer que seja um protozoário, então, um fungo, beleza, mas não tem oxigênio. Tá? Não vai completar o ciclo. Ou seja, bioquimicamente, o rumen tenta seguir o caminho natural das coisas, mas a falta de oxigênio faz com que o ciclo não se complete. E, obviamente, se não tem ciclo de Krebs completo, a sequência que é a cadeia respiratória também não tem. Tá certo? Então, lá dentro do rumen, a gente pode dizer que a gente tem uma via glicolítica e um ciclo de Krebs incompleto, né? A gente não tem um ciclo de Krebs, um ciclo do ácido cítrico, até porque não tem citrato, mas ele ocorre numa parte, né? Ele faz uma partinha ali, uma viradinha do ciclo, igual estou mostrando para vocês abaixo da flecha que eu coloquei aí delimitando. Tá ok? Beleza? Então lá dentro do rumen não tem o tal do ciclo de Krebs, mas tem a maioria dos intermediários, só não tem 3 intermediários, citrato, isocitrato e alfa-cetoglutarato. Tá ok? O resto dos outros intermediários do ciclo de Krebs, eles são encontrados dentro do rumen. Tá? Outra coisa que não, né, uma das explicações também por que não acontece, né, é porque se você olhar na figura do lado, eu vou mostrar aqui, eu vou voltar na outra figura, né, e essa figura é muito legal, né, que tem o citrato, o isocitrato aí, os carbonos, né, tá a molécula, né, a estrutura molecular aí do lado de cada nome. Todos os outros, né, o oxalacetato, malato, fumarato, eles têm 4 carbonos. O citrato, o isocitrato e o alfa-cetoglutarato, eles têm 6 ou 5 carbonos. Então, também, né, por causa da relação dessa estrutura molecular, né, que também não é possível, né, fazer rodar esse ciclo dentro do rumen. Tá certo? Beleza? Então, olha só, né? Fazendo alguns exemplos práticos aqui do ciclo de Krebs, né? Por exemplo, o ruminante, ele precisa do propionato, né? Como eu já disse, como principal precursor da glicose. E se não tiver propionato, ele usa o quê? Usa aminoácido glicogênico, é a segunda fonte. Mas como que esses aminoácidos, o que tem a ver esses aminoácidos? Como que eu entendo, né, isso, né? Aqui nessa tela está mostrado todos os aminoácidos essenciais, tá? Com exceção da lisina e da leucina, todos os aminoácidos essenciais, eles podem ser utilizados para formação de glicose na via da neoglicogênese. E imagine só que via que eles usam para fazer isso. Vamos usar um exemplinho simples. Aqui embaixo, ó, que está arginina, glutamato, glutamina e verdinho. Os 5 aminoácidos verdinhos. Arginina, glutamato, glutamina, histidina e prolina. Eles são transformados em alfa-cetoglutarato, aí cai no ciclo de Krebs, porque o alfa-cetoglutarato é intermediário. Succinil-CoA, fumarato, oxalacetato, via do fosfenolpiruvato, né, que faz a neoglicogênese, glicose. Tá, ok? Isso no hospedeiro já, tá? Isso não é no rumen mais, isso é no hospedeiro. Como que o ruminante usa o aminoácido glicogênico? Pessoal, proteína microbiana produzida dentro do rumen, vai para o intestino, sofre digestão enzimática, é absorvida como aminoácido ou dipeptídeos. Esse aminoácido vai lá para o fígado, e aí o fígado que é o, né, que faz a triagem do negócio, né? Ele recebe propionato também. Então o fígado fala assim, cara, não tem propionato suficiente vindo do rumen. O que nós vamos fazer? Vamos ter que queimar os aminoácidos aí para, né, para completar o requerimento de energia de glicose. Tá? E aí ele queima alguns aminoácidos. Essa é a explicação porque alguns animais na época da seca, né, por exemplo, aí ele come proteína, mas perde peso. É porque uma parte da proteína está sendo destinada para a neoglicogênese, não está indo para a síntese muscular. Tá certo? Porque tem outras prioridades para atender primeiro do que o animal fazer crescimento, né? Obviamente, né?
Então, para fazer neoglicogênese, né, para queimar aminoácido glicogênico, para fazer glicose, tem que passar pelo ciclo de Krebs, pelo mesmo ciclo de Krebs. Tá? Isso lá no fígado. Beleza? Então vamos situar, né, para a gente terminar aqui essa explicação. Né? Dentro do rumen, né, o carboidrato que fornece a glicose pode ser de diversas formas. Pode ser tanto no amido, pode ser a celulose, pode ser a hemicelulose. Tá? Então, qual que é a diferença? Todos no final vão render glicose. Qual que é a diferença? A diferença é que amido, açúcares, eles chegam mais rápido até a glicose, eles são degradados mais rápido. Né? Então, o processo de degradação é mais rápido, de amido a glicose, de açúcar a glicose, quando comparado ao processo de degradação de celulose e hemicelulose até glicose. A fermentação propriamente dita começa a partir da hora que fosforila o substrato na via glicolítica, que é o caso da glicose. Antes disso é degradação. Depois que degradou até a glicose, aí começa um processo de fermentação. Ok? Beleza? Okay. Quer falar alguma coisa, Dani? Já estamos chegando no fim. Eu estou acompanhando aqui certinho. Você vai falando, eu estou aqui acompanhando. Quando você pega o amido, ele é quase instantâneo a sua utilização. Então, quando você vem para uma celulose, uma hemicelulose, você vai ter mais trabalho, as bactérias terão mais trabalho para poder retirar esse carbono daí. Perfeito, isso mesmo. E aí, obviamente, que aí glicose é glicose, né? Aí, quando todo mundo transforma em glicose, os micro-organismos utilizam, né? A glicose é tão rapidamente utilizada dentro do rumen que, se você, numa situação normal, quiser dosar a glicose, medir glicose dentro do rumen, você não acha. Ou você acha muito pouquinho. Porque, é quase instantâneo. Porque glicose é luxo lá no... Né, é igual, assim, cai a glicose lá, todas as bactérias podem utilizar. Beleza? Bom, em termos da reciclagem de nitrogênio, então, né, a gente sabe que o ruminante, né, outro exemplo, né, em termos da reciclagem, lá no fígado, né, fora do rumen já, o que acontece, né? A gente sabe que o ruminante, ele não como nós, né? Nós, quando temos excesso de proteína, o que acontece, né? O nosso fígado transforma, né, essa amônia em ureia, é porque a amônia é tóxico para nós, né? A ureia é mandada lá para o rim e o rim excreta na urina. Beleza, ótimo, né? Beleza. O ruminante, ele é um pouco diferente, não nesse processo, mas, né, se ele estiver precisando, por exemplo, de nitrogênio no rumen, o fígado pode mandar essa ureia de volta para a saliva. Então, vai lá para a saliva e entra de novo no ambiente ruminal para suprir micro-organismo, tá? Então, isso no ruminante, ele tem essa alternativa, né? Então, em vez de mandar a ureia para o rim, ele manda para a saliva, caso o rumen esteja precisando. Joia. Mas, para reciclar essa ureia, ele precisa de energia. E o ciclo da ureia, que está bem no meio aí desse slide, ele está acoplado em quem? No ciclo de Krebs. Então, olha só. Então, vem o propionato lá dentro do rumen. Tá lá, rumen fermentation, né? Tá ali do lado. Então, sai o rumen, sai do rumen o propionato, né? Então, ele chega no fígado. E aí, se estiver precisando de energia, esse propionato não é convertido em glicose, ele é convertido em succinil-CoA, que, adivinha, é o intermediário do ciclo de Krebs. Succinil-CoA vai ao oxalacetato, que então fornece aspartato, que é necessário para rodar o ciclo da ureia e assim por diante. Então, se não tiver energia, não tem como reciclar o nitrogênio para fazer ele voltar via saliva. Tá certo? Então não adianta esperar que um pessoal ache que não, animal em pasto que está numa situação super ruim, perdendo peso, não precisa colocar proteína porque, né, porque ele recicla a ureia, mas sem energia não recicla nada, né? Precisa ter energia, precisa ter produção de propionato dentro do rumen para bombar lá o ciclo de Krebs no fígado, para ele girar, né? E os intermediários aí, né? Eu falo que né, que é mais ou menos assim, uma engrenagem assim, né? Então, o ciclo da ureia e o ciclo de Krebs aqui, né? Então, eles estão ligados por um roda, outro roda. Exato, eles estão ligados pelo oxalacetato, né? Então, da mesma forma que lá na reciclagem aqui, na reciclagem não, né? Na queima de aminoácido glicogênico, né? Os aminoácidos são transformados aí em diversos intermediários, né? Como a isoleucina, metionina, treonina e valina lá embaixo, do lado esquerdo, transforma em succinil-CoA, né? Outros transformam em outros intermediários, né? Então, para ficar fácil de entender, né? O ciclo de Krebs, ele é utilizado, né? Obviamente não dentro do rumen, mas no hospedeiro, para fazer diversos processos que estão acoplados com o meio ruminal.
Então, sai lá o aminoácido do rumen e absorve no intestino. Esse aminoácido ele pode ser utilizado para fazer um dos intermediários do ciclo de Krebs lá no fígado, para então fazer glicose. Ou ser utilizado lá no fígado para dar energia, né? No caso aqui, fornecer aspartato para o ciclo da ureia, e aí sim produzir, né? Retransformar, né? Amônia em ureia, né? Ou ciclo da ornitina, que ele chama também. E aí ou mandar para o rim para excretar via urina, ou mandar de volta via saliva. E Tá se certo? nós temos proteína e energia suficientes no rumen, bem sincronizadas, porque ainda tem a sincronia, né? Bem sincronizadas, acontece o ciclo da ureia no fígado mesmo assim, ou ele é interrompido, já que não tem necessidade? Se tiver uma fermentação intensa, mas tiver nitrogênio para suprir essa fermentação, a maior parte dessa ureia que, em teoria, vai ser formada no fígado, ela vai ser excretada pelos rins. Vai ser eliminado. Vai ser eliminada. É só na falta, e aí ele manda, né, numa situação extrema, cruza até a parede do rumen. Então, se tiver uma fermentação excessiva, além de ir pela saliva, a ureia que está viajando pela corrente sanguínea para chegar na saliva também pode ser trocada aí, né, na parede do rumen também, pode atravessar a parede do rumen, de fora para dentro. E um animal em movimento, um animal em crescimento, nós temos o ciclo de Krebs acontecendo no músculo. Então, Exato. ele está ali Da mesma trabalhando. Forma, então, o ciclo de exato. Krebs não está num lugar só. Exato. Do mesma forma que eu mostrei o fígado, né, tanto aqui na reciclagem de nitrogênio, quanto aqui dos aminoácidos glicogênicos, é o fígado, né? Mas esse processo do ciclo de Krebs, né, obviamente que não da reciclagem, também não da queima de aminoácidos glicogênicos, o ciclo de Krebs por si só, a glicose por si só, ela pode entrar no fígado, pode entrar no rim, no músculo, cérebro, né, qualquer tecido do corpo, que é a maioria que usa glicose, e ser simplesmente fosforilada, ir lá, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, e render 36 a 38 ATPs. No rumen isso não é possível, porque não tem oxigênio, e as bactérias também não têm mitocôndria, né, para fazer esse processo. Aí tem aquele leve desvio, né, que a gente viu. O leve desvio, que daí é um ciclo de Krebs que vai no sentido anti-horário, daí não horário, né, que ele quase completa, mas não completa. Tá, ok? Mas para entender o ciclo de Krebs, né, no ruminante, tem que sempre ficar claro que dentro do rumen não tem ciclo de Krebs, mas no hospedeiro tem. Muita gente confunde, acha que não tem ciclo de Krebs no ruminante, não tem dentro do rumen. O hospedeiro está normal, o hospedeiro ele está, né, recebendo a glicose, né? E aí eu fiz questão de falar da neoglicogênese, por quê, né? Porque você precisa de glicose para startar tudo, né? A glicólise e, consequentemente, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. E o ruminante forma essa glicose a partir de propionato de aminoácido glicogênico. São as duas principais fontes. Na verdade, essas duas fontes dá quase 90% da glicose que o ruminante tem disponível. Tá? Uma pequena quantidade só vem do carboidrato que eventualmente chega nos intestinos, né? Então, pouca glicose chega para o ruminante como glicose propriamente dita vindo dos intestinos. Tá? Por isso que a gente lembra que o ruminante ele é gliconeogênico por ele mesmo, né? Exato, por natureza. Tá ok? É isso. Dona Daniela, tá aqui os meus contatos, meu Instagram. Seus contatos, por onde acha. Meu e-mail. E eu ia te pedir justamente isso, Danilo. Me diz uma coisa. Todo mundo precisa, a gente discutiu muito sobre o ciclo de Krebs, mas quem está chegando aqui de paraquedas, que nunca viu bioquímica, deve estar assim, meu Deus, como assim, né, o glicogênico? Como assim, glicólise? Como é que acontece isso? Então, a gente tem que ter toda essa base antes, você precisa entender o que é ser gliconeogênico, que é, como você falou, é a obtenção de glicose a partir de compostos não glicídicos. E onde é que os alunos tiram isso? Por onde é que você... quem precisa estudar bioquímica, dá umas recomendações aí para o pessoal, além do ruminologia, porque realmente eu gosto muito de lá. Bom, para começar, para quem está começando, né, em toda essa história aí da zootecnia, quer ser nutricionista, tem que estudar bioquímica básica primeiro, não de ruminantes. Né? O ruminante é a etapa 2, né? Então, etapa 1, estudar bioquímica básica, entender como é que funcionam os processos de glicólise, entender como é que funciona o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, tá certo? Então assim, recomendo o livro clássico que tem dos estudantes, é o Lehninger, né? Então, tem lá, Bioquímica Básica do Lehninger. Então, esse livro, assim, eu uso esse livro até hoje,
Tem em português, tem em inglês, para quem quiser. É um livro grande pra caramba. Todas as bibliotecas de faculdades têm, tá? Porque é um livro básico de bioquímica e é o livro mais seguido aí dentro das disciplinas de bioquímica e nutrição, tá? Então, para começar, comece entendendo o que todo mundo tem, que é o hospedeiro, que somos nós. Comece entendendo os processos normais bioquímicos. Aí você vem para as dissidências, né? Que no caso é o ruminante, né? Então, aí depois que você entender bem a bioquímica, que acontece no primeiro ano da faculdade, né? Ou você pode estudar isso em casa, e aí depois você vai para o ruminante. Você tem que entender bem o processo geral de bioquímica para você ir para o ruminante. Que daí vai fazendo isso que eu fiz, né? Ó, lá no rumen não tem isso, lá no rumen não tem oxigênio. Saiu do rumen, ele saiu desse jeito. Como que aquele produto que saiu do rumen entra no ciclo de Krebs? Se o fígado não pegar o propionato e não transformar em glicose, ou não pegar o aminoácido e não transformar em glicose, o ruminante não tem glicose para abastecer o resto das células do corpo, para começar a glicólise, para depois fazer ciclo de Krebs e tudo mais. Tá? Então, eu recomendo aí um livro de bioquímica básico, para depois entrar no livro aí, no Rumenology, ou para entrar no livro de nutrição de ruminantes, lá da professora Thelma, de Jabuticabal, né? Antes disso, entender bioquímica básica, tá? Obviamente que Até porque precisa entender quais são os tecidos, né? Porque nem todos os tecidos podem fazer gliconeogênese, a gente tem o sistema nervoso que só utiliza a glicose mesmo, então precisa entender onde é que está cada coisa, né? Exato, exato. Eu coloquei o canal de rumenologia, não estou falando para vocês que vocês vão aprender bioquímica lá, tá? Mas é um meio aí de vocês me encontrarem. Não, gente, é um lugar ótimo para fazer revisão. Vocês não têm ideia como é bom. Ajuda o ser humano. Beleza. Danilo, eu quero te perguntar agora a pergunta de R$ 1 milhão, que eu adoro fazer para todo mundo. Primeiro, eu quero lhe dizer que eu só convido gente para falar aqui no Zoocast que gosta muito do que faz. Então, assim, quem gosta mais ou menos nem serve. Então, você dá para perceber que você gosta do que você está falando. Não é um assunto muitas vezes simples, mas você trata sempre com muito bom humor e muita leveza, sem botar muito medo e muito terror na coisa toda, mostrando que tudo é muito fluido. Então, eu realmente quero te perguntar, Danilo, o que é o agronegócio para você? O que é o agronegócio hoje na sua vida? O agronegócio, para mim, assim, sempre foi, sempre vai ser, né? Vamos aproveitar aí o momento atual, né? O meu soro, não minha vacina, tá? O meu soro contra todos os, né? Contra todos os males ou contra todas as dificuldades aí que eu tenho na vida. Eu vivo isso, né? Eu vivo isso intensamente todos os dias. Então, graças a Deus, eu não estou só na parte do ensino, da pesquisa, né? Eu tenho bastante ligação com a indústria também, né? Com o pessoal que está no campo, né? Faço aí palestras, treino funcionários de empresas, né? Então eu tenho essa troca, recebo essa troca também, né? Então é muito intenso, né? Eu vivo o agronegócio de uma maneira muito intensa. E eu falo que ele é o meu soro, né? Ou seja, né? É o anticorpo pronto ali já, né? Que, né, eu falo que é o soro porque assim, né? Tem dia que as coisas são muito difíceis, né? Então, principalmente nesse tempo pandêmico que a gente está, né? Então, às vezes as pessoas ficam depressivas, né? Não estou falando que é meu caso, mas estou falando assim, às vezes, pô, tu ficar em casa, né? O negócio, né? Pô, você não pode sair, né? Tá E para quem está limitado. acostumada a dar aula? Para quem está acostumado a dar aula, ver as pessoas, né? Então assim, precisa ter uma mente muito forte, né? E, né, sem contar os outros problemas que sempre, né, estiveram aí, né? Devido antes da pandemia, né? Então, eu costumo falar que o agronegócio é o meu soro, né? Aquilo que vem para, né, amenizar tudo, matar os problemas, porque, né, se não cuidar, você fica falando de boi, nutrição o dia inteiro, né? Conversa, né? Danilo, muito, muito obrigada por tirar um tempinho dessa situação que eu imagino que para os professores não estejam fáceis, para nós que somos alunos também não está fácil viver nesse EAD. Eu sei que você está segurando vários pratos aí sobre orientados e aulas e consultorias e programas à parte seu, por tirar esse tempinho para dividir aqui com a gente, dividir aqui comigo essa situação do ciclo de Krebs e discutir um pouquinho sobre esse assunto. Eu sei que esse assunto, com certeza, vai ajudar muitos estudantes nessa época EAD. Eu digo que quando eu estava na época da graduação, eu procurei um vídeo, um podcast, alguma coisa que pudesse me explicar, além de um livro, o que seria o ciclo de Krebs, me tirar algumas dúvidas, e eu não encontrei. E eu sei que esse material aqui
vai ajudar muitos estudantes, não só de graduação, como de pós-graduação também. Então, muito obrigada por compartilhar esse conteúdo e compartilhar esse conhecimento de uma forma tão leve com todo mundo. Muito obrigada. Obrigado você, Dani, pelo convite, é um prazer. E aí, se o pessoal tiver dúvida, às vezes lá, deixar algum comentário lá, se você quiser que eu responda, eu também respondo, não tem problema. Por favor. Não, tá bom? Vocês entrem em contato aí com ele. Olha quanto contato aí. Tem o Instagram, tem o e-mail, tem o YouTube, tem o Spotify. Vocês não vão dizer que vocês não encontraram o Danilo, porque ele é realmente uma pessoa muito acessível. Com certeza, com certeza. Estamos aí. Os conteúdos disponibilizados estão aí para isso. São para o pessoal, são voltados para alunos de graduação e pós-graduação, né? O pessoal da indústria, do mercado, está assistindo bastante também, né? Mas aí, ó, retomando os conteúdos. Mas eu costumo falar que, né, o direcionamento é exatamente para o público que também é o meu público aqui, né? Que são os meus alunos aqui dentro da universidade, né? E aí agora todos, né, o Brasil todo pode acessar, né? Mas, né, sem deixar de perder o foco na graduação e na pós-graduação, né? Por favor. Aqui não é um livro, né? Aqui é só uma discussão. Exato. Danilo, forte abraço. Até mais. Dani. Obrigado, viu?